Oi, Juliana, Cláudia, Vai Matos, Jura, Paula, Elô Bevilacqua, Bia, Realisson, Mary, todo mundo aí entrando. Pensei que estivessem vendo o jogo, tá vendo? Olha, não estou fazendo a live agora por causa do jogo de implicância com os flamenguistas. Eu juro que não é. Eu juro que não é, galera. Boa tarde, pessoal de Brasília na área. Não é nenhuma implicância com os flamenguistas. Oh, meu amor, por Deus que não é. Eu não tive tempo de fazer antes e daqui a pouco eu tenho aí um compromisso e aí não daria tempo de eu fazer depois. Eu jurava que o jogo seria às 5 da tarde, né? A galera de Porto Velho, um beijo pra vocês. É o que resta pra vascaíno estudar. Tô te falando, vascaíno é raiz, querido. Vascaíno é um povo raiz. Só que vascaíno hoje pela manhã foi campeão. Os vascaínos foram campeões em cima da galera tricolor lá no Sub-20. Tá sabendo dessa, né? Um beijo pra Caxias, um beijo pra todo mundo. Vamos lá, gente. Vamos começar então aí. Que bom que você gostou. Também gosto de ver vocês por aqui. Vilma, muito obrigada por compartilhar. Vamos chamar aí a galera pra assistir aula. Vamos chamar aí a galera que tá querendo passar em concurso pra assistir algumas dicas aqui hoje. Valeu? Muito bem. Olha, tava assistindo as primeiras dicas? Tomara que você tenha gostado das primeiras dicas, viu? Então vamos lá. O povo aqui já tá gritando. Eu tenho um vizinho aqui que tá com o som no máximo volume. Já tocou o hino do Flamengo, já tocou o hino do Fluminense, ele agora tá tocando lá um pop, daqui a pouco é uma música letra, o cara é bastante eclético, mas o cara é feliz e eu gosto de gente feliz. Que bom assim, melhor do que se ele estivesse brigando com a mulher dele, batendo nos filhos dele, brigando com outro vizinho. Então vamos lá. Então vamos começar, galera, vamos começar. E eu não... Pessoal de Natal, um beijo enorme pra galera de Natal. Vamos começar aí então as nossas dicas. Ontem nós tínhamos falado até a dica de número 10. Vamos agora falar das dicas 11 até 20 das 100 que eu pretendo fazer. Tá bom? Pode esperar de madrugada que deve ter dica, hein? Vamos lá. Vamos falar do princípio da adequação social. Pelo princípio da adequação social, não devem ser consideradas típicas condutas que são adequadas segundo a vida historicamente condicionada de uma determinada sociedade. Não é? Então, vamos lá. Quais são as funções do princípio da adequação social? O princípio da adequação social tem duas funções. Primeira função, o princípio da adequação social, ele serve como um norte, como uma inspiração para o legislador, para que o legislador não incrimine condutas que a sociedade tem como adequadas e também para que o legislador, através de leis, retire do ordenamento jurídico condutas que ele tipifica, mas que hoje são socialmente adequadas. Então, por exemplo, nós não podemos negar que o jogo do bicho é uma conduta hoje socialmente adequada. Então, o que o legislador deveria fazer? O legislador, considerando-se a adequação social dessa conduta, deveria retirá-la do ordenamento jurídico, deveria revogar a norma do artigo 58 da Lei de Contravenções Penais, que diz que essa conduta é contravencional. Mas o princípio da adequação social também tem uma outra função. Qual é a outra função do princípio da adequação social? É limitar o âmbito da incidência da norma penal incriminadora. Ou seja, não se deve usar a norma penal incriminadora. Desculpe, voltando um pouquinho. Ou seja, significa que, embora a norma tipifique como criminosa determinadas condutas, aquelas condutas socialmente adequadas que formalmente se adequassem a essa norma não deverão ser consideradas típicas. Então, ela limita o âmbito de incidência da norma incriminadora. Exemplo, lá no Código Penal está o artigo 129, que diz que ofender a integridade física ou a saúde de outrem também serve para qualquer concurso. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, lá no artigo 129 do Código Penal está descrita como criminosa a conduta de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Não está. Mas olha aqui, será que eu devo entender como subsunta, como adequada a esse tipo penal, a conduta da mãe que fura a orelha do seu filho, da sua filha ao nascer? Pode ser filho também, por que não? Ao nascer? Será que eu posso considerar adequada a esse tipo penal incriminador a conduta do rabino ao fazer a circuncisão no menino judeu? A resposta deve ser negativa, porque essas condutas são socialmente adequadas. Agora, Veja você que quando eu falo dessa segunda função do princípio da adequação social, eu não estou considerando revogada a norma incriminadora.
Por quê? Segundo o entendimento das nossas cortes superiores, o princípio da adequação social não serve para considerar revogadas normas penais incriminadoras. Então você veja, por que a limitação do âmbito de incidência da norma? Porque o artigo 129 está lá para quaisquer outras lesões que não sejam socialmente adequadas. Então, por exemplo, se eu agora ofender a tua integridade física, a minha conduta será considerada típica no artigo 129. O artigo 129, pela adequação social, ele não pode morrer. Entenderam? Por quê? Porque a norma que tipifica algo como criminoso está na lei e os costumes não podem revogar a lei. Então, significa dizer que eu não posso, tudo bem, meu amor, significa dizer que eu não posso usar a adequação social para considerar revogadas normas penais incriminadoras, mas apenas para limitar o âmbito da incidência. Por isso que, escute aqui, é que eu não posso usar, por exemplo, para manutenção da casa de prostituição, esse princípio para dizer que essa conduta não é mais típica. Essa é a orientação do Supremo Tribunal Federal. Porque se eu fizesse isso, eu estaria matando a norma, entendeu? E a norma não pode ser revogada pelo costume. Entenderam isso? Então, queridos, dica de número 12. Não se aplica o princípio da adequação social ao crime do artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, aquele que diz respeito à questão da pirataria. Vejam que isso a gente pode encontrar no RESP, anota aí, 1458252 do STJ e na própria súmula 501 do STJ. Vou repetir, RESP 1458252 do STJ, agravo regimental no RESP 1458252 do STJ e no próprio teor da súmula 502 do STJ. Então eu não posso, até porque não se pode considerar a conduta de pirataria uma conduta socialmente adequada. Então não se aplica o princípio. Muito obrigada, meu amor. 1458252. Muito obrigada, meus amores. Então eu não posso usar isso para pirataria. Então agora nós vamos para a dica de número 13. Queridos, vejam, a dica de número 13 fala da princípio da insignificância, a diferença entre insignificância e princípio bagatelar impróprio, certo? Vamos lá. Pelo princípio da insignificância, falta tipicidade material àquelas condutas que tragam lesões insignificantes ao bem jurídico tutelado. A conduta já nasce desimportante para o direito penal. É porque, por falta de tipicidade material, lembrar sempre isso, o princípio da insignificância, nas hipóteses em que ele pode ser utilizado, ele afasta a tipicidade material. Agora, o princípio bagatelar impróprio. Vejam, no princípio bagatelar impróprio, nos crimes bagatelares impróprios, o que nós podemos dizer é que a conduta, ela nasce relevante para o direito penal. Ela nasce, sim, com relevância para o direito penal. Mas, na hora de se aplicar a pena, verifica-se que a pena se torna desnecessária. O Luiz Flávio Gomes, ele dá exemplos da existência, da adoção desse princípio bagatelar impróprio no nosso ordenamento jurídico, como acontece na hipótese que ele exemplifica, por exemplo, ele dá a situação lá do peculato culposo. E ele diz, o peculato culposo, quando a pessoa pratica um peculato culposo, essa conduta, ela nasce relevante para o direito penal. Mas a partir do momento em que a pessoa vai lá e repara o dano causado ao patrimônio público, o funcionário público que culposamente contribuiu para o crime doloso de alguém, vai lá e repara a lesão que ele provocou ao erário público, está extinta a sua punibilidade. E então ele diz, isso mostra que nasceu com relevância penal, mas depois se tornou desnecessária a aplicação da pena. Então, ele diz aqui como sendo um exemplo da adoção da bagatela imprópria na nossa lei. Ok? Lembrar que se for aplicável o princípio da insignificância, que é diferente da bagatela imprópria, a insignificância ab início, aquilo não tem relevância para o direito penal. Valeu, galera? Vocês estão aí ou caiu? Me digam se vocês estão aí ou caiu, porque aqui para mim tá meio sem saber. O povo tá gritando aqui por causa do jogo, tá? Vamos lá. Agora, vamos falar da questão do artigo
da dica de número 14. Queridos, se perguntarem para vocês das vertentes do princípio da proporcionalidade, ainda bem que vocês estão aí. Se perguntarem para vocês a respeito das vertentes do princípio da proporcionalidade, vocês dirão que o princípio da proporcionalidade hoje, ele é visto como tendo duas vertentes. Quais seriam as vertentes do princípio da proporcionalidade? Anota aí. Na sua face de proteção positiva, seria a proibição do excesso. Tá ok? Vamos lá? Então, considerando-se a face de proteção positiva, eu teria a primeira vertente da proporcionalidade, a proibição do excesso. E, sob o aspecto de proteção de omissões estatais, eu teria a proibição da proteção deficiente. Então, vamos lá? Quais são as duas vertentes da proporcionalidade? A proibição do excesso, que é a sua face de proteção positiva, e a proibição da proteção deficiente, que diz respeito à proteção de omissões estatais. O que significa o princípio da proporcionalidade quando se pensa na questão da... Meu amor querido, um beijo grande para você. O que significa o princípio da proporcionalidade? O que significaria o princípio da proporcionalidade se nós encarássemos sob a ótica da proteção positiva, da proibição do excesso? Ele teria por objetivo proteger as liberdades individuais, impedindo que se incriminassem condutas que não precisariam ser incriminadas, que não precisariam ser tocadas pelo direito penal, e também impedindo que se aplicassem penas muito mais gravosas, muito mais altas e muito mais incisivas do que aquelas que precisariam ser aplicadas para uma determinada situação. Então, sob a face da proibição ao excesso, fala-se de proteção das liberdades individuais, evitando-se incriminação de condutas que não precisariam ser incriminadas, que não precisariam ser tratadas pelo direito penal, e evitando-se penas muito altas, penas desnecessárias, penas exageradas. Por outro lado, sob a face da proibição de proteção deficiente, o Estado não poderia deixar, através de leis, de proteger determinados bens jurídicos. Existem bens jurídicos que o Estado tem que proteger, que o Estado tem que tutelar. Inclusive, queridos, muitos dizem que esse princípio da proibição da proteção deficiente é um princípio que demandaria que o Estado brasileiro apenasse de forma mais incisiva, mais dura, e até mesmo alguns defendendo que seja punido como crime hediondo o crime de corrupção, tá certo? Muitos acham que existe uma violação da proibição da proteção deficiente num crime, por exemplo, como a corrupção. Alguns acham isso, tá certo? E que o Estado não poderia deixar de dispor sobre a corrupção de uma forma mais incisiva. Mas isso é o que se defende, o que alguns defendem. Agora, falando em regra, o que significa essa proibição da proteção deficiente? Não se admite, assim como não se admite o excesso, não se admite incriminação de condutas que não precisariam ser incriminadas pelo direito, também não se admite que o Estado se omita na incriminação de determinados comportamentos lesivos a bens jurídicos importantíssimos à sociedade, certo? Isso foi a dica de número 14. Vamos para a dica de número 15. A diferença entre trabalho forçado e trabalho obrigatório. Meus amores do coração, veja, nós temos na nossa lei de execuções penais, nós temos o artigo 39, inciso 5, que diz que o trabalho é um dever do preso, 39.5 da LEP. E nós também temos o artigo 114 da LEP, que exige para que uma pessoa entre no regime aberto, que ela esteja trabalhando ou que mesmo não trabalhando, se mostre apta ao trabalho.
Será que esse trabalho que a LEP traz como dever, como obrigação, ele pode ser considerado como sinônimo de trabalho forçado, vedado pela Constituição? Não, não pode, porque trabalho forçado, vedado pela Constituição, é o trabalho indigno, é o trabalho cruel, é o trabalho que é servil, que é escravo. Inclusive, isso está lá no Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 6º do Pacto de São José da Costa Rica. Entenderam? Lá no artigo 6º do Pacto de São José da Costa Rica, inclusive, depois de se definir trabalho forçado como trabalho indigno, como trabalho cruel, como trabalho escravo, como trabalho servil, o próprio pacto diz que não deve ser considerado trabalho forçado o trabalho normalmente exigido de pessoas presas em virtude de sentença condenatória prolatada por juiz competente, não é isso? E que isso não seria trabalho forçado, esse trabalho normalmente exigido de pessoas condenadas em virtude de sentença condenatória prolatada por juiz competente. Por que que o nosso trabalho obrigatório não é trabalho forçado? Porque o nosso trabalho na lei, na LEP, ele é um trabalho remunerado. Ele é um trabalho remunerado nos termos do artigo 29. Ele é um trabalho que nos termos do artigo 28 da LEP tem finalidade produtiva, tem finalidade educativa e mais, através do trabalho na nossa lei de execuções penais, o preso ainda pode fazer a remissão de um prazo da pena a cada 3 dias trabalhados, menos um dia de pena. Ok? Então essa foi a dica de número 15. Trabalho forçado não é sinônimo de trabalho obrigatório. A LEP traz trabalho como dever, mas isso não viola a Constituição, porque isso não é trabalho forçado, porque trabalho forçado é trabalho servil, é trabalho indigno, trabalho escravo, trabalho sem remuneração, trabalho que ofende a dignidade da pessoa humana, e não é isso que acontece, pelo menos na lei, com relação ao nosso trabalho lá na LEP. Ok? Outra coisa. Dica de número 16, os 3 sentidos da palavra culpabilidade. Olha só, gente, culpabilidade aparece entre nós com 3 sentidos diferentes. A culpabilidade, ela aparece como elemento integrante do conceito analítico de crime, como juízo de reprovação pessoal que incide sobre o comportamento típico e ilícito de alguém. Lembrando que quando a gente fala assim, o crime é fato típico, ilícito e culpável. Neste sentido, a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime seria o primeiro conceito da culpabilidade. Eu só quero fazer uma ressalva. Quero lembrá-los que nem todos consideram que a culpabilidade esteja integrando o conceito analítico de crime. É aquela velha discussão. Crime é fato típico ilícito ou crime é fato típico ilícito culpável, ok? Mas nesse primeiro sentido seria a culpabilidade como um juízo de reprovação pessoal que recai sobre o comportamento típico e ilícito de alguém, o que para uns integra o conceito analítico do crime, o que para outros não integra o conceito analítico do crime. Segundo conceito da palavra culpabilidade. A culpabilidade, num segundo conceito, ela apareceria como critério de medição de pena. Critério de medição de pena como critério regulador do balizamento da pena. Quando, por exemplo, o juiz vai aplicar a pena, o artigo 59 diz, na hora da fixação da pena base, que ele deverá atentar, dentre outros fatores, para a culpabilidade. Os antecedentes, a conta social, a culpabilidade. Então, isso funciona como critério balizador da pena, para que não se aplique uma pena além daquela necessária naquele caso concreto, dentro dos limites mínimo e máximo, não se aplica uma pena maior do que a necessária àquele caso concreto dentro dos limites mínimo e máximo. Quer dizer, de acordo com a reprovabilidade, de acordo com maior ou menor grau de reprovabilidade. Já se entendeu nesse momento, se o juiz está aplicando a pena, que aquele fato é reprovável, mas o seu grau, não é a sua gravidade ou o seu grau de reprovabilidade pode ser maior ou menor. Então aqui a palavra culpabilidade funciona como critério balizador da pena entre os limites mínimo e máximo. E, por fim, o terceiro sentido da palavra culpabilidade. A culpabilidade como princípio que veda a responsabilidade objetiva. E o que seria a culpabilidade como princípio que veda a responsabilidade objetiva? Seria aquele princípio que veda a responsabilidade penal sem dolo e sem culpa, não é? Se por acaso nós reconhecêssemos responsabilidade penal
sem dolo, responsabilidade penal sem culpa, nós estaríamos violando o princípio da culpabilidade, tá? Então, 3 significados para a palavra culpabilidade. Repito, primeiro, aquele que integra o conceito analítico do crime. Segundo, critério balizador da pena. Terceiro, como princípio que proíbe a responsabilidade objetiva, a responsabilidade sem dolo, a responsabilidade sem culpa. Muito bem. Agora, dica de número 17. As funções do princípio da legalidade. Segundo a legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não é isso? Então, gente, quais são as funções da legalidade? Anotem aí. A doutrina costuma dar 4 como sendo as funções da legalidade. A primeira função da legalidade é a proibição de retroação da lei penal. A lei penal não pode retroagir para alcançar fatos praticados antes da sua vigência, quando ela traz um tipo penal incriminador. Então, a lei penal, ao trazer um tipo penal incriminador antes não existente, não poderá retroagir para alcançar esses fatos anteriores. Segundo, é a proibição de criação de crimes e penas pelos costumes. Terceiro, é a proibição da utilização de analogia para criar figuras criminosas e justificar a aplicação de penas. Não se pode usar analogia, não se pode usar costumes para criar crimes e penas. E por último, é a proibição de incriminações vagas, incriminações imprecisas, incriminações indeterminadas. Neste sentido, a legalidade diz respeito ao princípio da taxatividade. O que é o princípio da taxatividade? O princípio da taxatividade é algo muito intrinsecamente ligado ao princípio da legalidade. É uma das facetas da legalidade. Pela taxatividade, a previsão da conduta incriminada deve ser a mais clara, deve ser a mais precisa, deve ser a mais determinada possível, tá certo? Porque não adiantaria que o princípio da legalidade exigisse previsão de alguma conduta em lei para que se pudesse considerar criminosa essa conduta, se essa conduta pudesse ser vaga demais, indeterminada demais, imprecisa demais, certo? Agora, lembrar, olha só o que diz o princípio da taxatividade, que é, repito, umbilicalmente ligado à legalidade. A previsão, a descrição da conduta incriminada deve ser a mais clara, a mais precisa, a mais determinada possível. Então, veja bem, nós temos tipos abertos, não temos tipos abertos, gente? Nós não temos tipos que são aqueles que serão, cujo verdadeiro alcance será dado pelo intérprete, porque eles não têm como fechar conceitos. Exemplo dos tipos de crimes culposos. Perfeito, meu amor. Por que, meu bem, que o tipo de crime culposo é aberto? Porque o legislador não descreve, nem teria como descrever a conduta violadora do dever objetivo de cuidado. Não haveria página de livro, não haveria livro, não haveria página, não haveria imaginação capaz de acompanhar isso. Concorda, meu amor? Então, os tipos abertos, eles derivam de uma necessidade jurídica, certo? E eles não são violadores do princípio da taxatividade e, portanto, não são violadores da legalidade, porque ali não foi possível fechar mais o conceito, não foi possível determinar mais do que se determinou aquele conceito, certo? Isso pode ser perguntado para vocês. Dica de número 18, tá certo? Qual é a diferença entre abolicio criminis e princípio da continuidade normativo típica ou da continuidade típico-normativa? Qual a diferença entre esses dois termos? Na abolicio criminis, que é causa extintiva de impunibilidade, uma lei deixa de considerar criminoso um comportamento antes previsto como tal, certo? Para que ocorra abolicio criminis, a conduta prevista na norma revogada, ela não pode se subsumir, ela não pode se adequar a nenhum outro tipo incriminador existente no ordenamento jurídico. Então, presta atenção, presta só aqui comigo. Queridos, imaginemos que amanhã nós acordemos com uma lei que faça a previsão de que está revogado o Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Vamos imaginar por hipótese. Amanhã acordamos com uma lei que faz a previsão de que está revogado o Código de Trânsito Brasileiro.
teria se operado abolício crimes com relação ao homicídio culposo na direção de veículo automotor? Sim ou não? Fala aí pra mim. Sim ou não? Hein, gente? Diga pra mim. Estaria ou não estaria? Hein? Haveria abolício crimes com relação ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, que está prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro? Claro que não teria havido abolício crimes, gente. Porque abolício crimes, essa conduta deixa de ser criminosa. E eu te pergunto, se amanhã o Código de Trânsito Brasileiro for revogado, deixou de ser crime, gente? Matar alguém na direção de veículo automotor através da violação do dever objetivo de cuidado? Claro que não. Porque, embora aquela conduta descrita na norma do artigo 302, essa conduta não mais esteja no 302, ela estará no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, gente. Preste atenção. Você não vai ter mais o 302 do Código de Trânsito, mas você continuará tendo o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Só existe abolício crimes quando a conduta prevista na norma revogada não encontra subsunção, adequação a nenhum outro tipo penal incriminador existente no ordenamento jurídico. Então, olha aqui, ó, se você não tem mais no Código Penal ou no Código de Trânsito, como naquele meu exemplo fictício que eu dei aqui, você continuaria tendo no Código Penal. Entendeu? Agora, por exemplo, no adultério houve abolício crimes, porque a conduta descrita na norma do artigo 240 do Código Penal, que foi revogada, não se encontra prevista em nenhuma outra norma existente no ordenamento jurídico como criminosa. Ali houve abolício crimes. Quer ver outra? Houve abolício crimes no rapto, que dizia assim, ó, raptar mulher honesta para fins libidinosos. Houve abolício crimes no rapto? Diga pra mim se houve abolício crimes no rapto. Não, porque a mesma lei, inclusive a mesma lei que revogou o artigo 219 do Código Penal, que fazia a previsão do rapto violento, é a lei que colocou que sequestrar alguém para fins libidinosos é conduta criminosa, certo? Inclusive qualificada. E outra coisa, viu, gente? Presta atenção. Antes, o rapto era raptar mulher honesta para fim libidinoso. E a pena era menor do que hoje é sequestrar qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja honesto, seja desonesto, para fins libidinosos, que é uma pena de 2 a 5 anos nos termos do 148, parágrafo 1º, inciso 5. Não houve abolício. Não confunda. Abolício só existe quando uma norma deixa de considerar criminosa uma determinada conduta e essa conduta prevista na norma revogada não encontra adequação a nenhuma outra norma existente no ordenamento brasileiro. Tá certo? Nenhuma outra norma incriminadora. Aí houve abolício crimes. Se ela deixou de existir naquela norma, mas ela existe numa outra norma como típica, não houve abolício crimes. Então, preste atenção para o que é o princípio da continuidade típico-normativa ou normativa típica, dependendo de como você quiser chamar. Olha aqui, vou dar um exemplo, para se vocês escutarem palavrão, não sou eu, é o povo aqui fora mandando todo mundo para isso, para aquilo, por causa de jogo. Tá certo? Então, vamos lá. Aí eu levanto a voz para vocês me escutarem aqui, o marido mandando um pro lugar, o outro pro outro, o vizinho também mandando, tá difícil. Gol do Fluminense. Gol do Fluminense. Tô dizendo que é gol do Fluminense, que já tô ouvindo aqui o povo gritar. Jesus na misericórdia. Vamos continuar. É assim, querido, futebol aqui é uma coisa que... Entendeu? Futebol aqui em casa é uma coisa que você não tem noção. Vamos voltar para a aula, na glória de Jesus. Vamos lá. Então, o que é o princípio da continuidade normativa típica? Vamos dar um exemplo, gente, da lei de drogas. A antiga lei de drogas, ela... Foi gol, não? Foi gol, não? Mas gritaram tanto que pensei que fosse gol, gente. Jurava que era gol. Vamos lá. Então, não foi gol. Tudo bem. Vamos lá. Eu também não é do Vasco, que eu nem sabia. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. A história é a seguinte. Não, meu marido gritou. Meu marido é vascaíno doente. Gritou, eu pensei, gol do Fluminense. Vamos lá. Então, gente, continuando aqui. Vamos focar na aula. Deixa o jogo pra lá, depois a gente vê o jogo. Ó, o princípio da continuidade normativa, típico-normativa. Vamos imaginar. A lei de drogas, tá bom? Nós tínhamos lá uma lei que era 6368 de 76, que teve vigência de 1976 até 2006, gente. 30 anos de vigência,
tá certo? E essa lei, ela incriminava o tráfico de drogas. Em 2006, essa lei, ela... Ai, aí eu sou Bahia, viu? Ai, Jesus, não briga comigo, não. Mas vamos lá. Aí, olha aqui, ó. Essa lei, ela trazia como conduta criminosa o tráfico de drogas, sabe? E aí, essa lei foi revogada pela Lei 11.343. Me diga uma coisa. Houve abolício crimes no tráfico de drogas? Claro que não. O que houve foi a continuidade típico-normativa. Deixou o tráfico de drogas de estar na Lei 6368 para agora estar na Lei 11.343. Isso não tem o menor sentido, tá certo? Isso é continuidade típico-normativa, que é completamente diferente de abolício crimes. Então, não é porque uma lei foi revogada que houve abolício crimes com relação às condutas tipificadas como criminosas nela existentes. Só terá havido abolício crimes quando a conduta na norma revogada não estiver prevista em nenhuma outra norma como criminosa, tá certo? Muito bem. Então vamos lá, meus amores do coração. Dica de número 19, Jesus, tá trabalhando 19. Dica de número 19. Queridos, olha só, não tem aquela parada de combinação de leis? A gente não sabe que a Constituição diz que a lei sempre deve retroagir para alcançar fatos anteriores quando ela é benéfica? Não diz? Agora, será que nós poderíamos, queridos do coração, nós poderíamos aqui falar o seguinte, ó, numa hipótese, pegar uma parte de uma lei que beneficia e combinar com uma outra parte de uma lei que beneficia? Cara, nós não podemos fazer isso segundo jurisprudência consolidada dos nossos tribunais. Tanto do STJ quanto do STF, nós não podemos combinar leis. No STJ, tem até a súmula, que é a súmula 501, que veda a combinação de leis. Lembrar que na doutrina, muitos existem que dizem que aprovam e que sustentam a possibilidade de combinação de leis, mas na jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, restou consolidada a impossibilidade de nós fazermos essa combinação, porque senão o juiz estaria legislando perfeito, criando uma terceira lei, ok? Muito bem. Agora, a questão, dica de número 20, questão de número 20, tá bom? Não são só autores que focam na defensoria, não. Sabe por quê, meu amor? O meu querido aqui está dizendo que são autores que focam na defensoria, que defendem que pode haver combinação. Eu vou discordar de você. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se a minha memória não me trai muito, o Rogério Greco é membro do Ministério Público e ele defende a possibilidade de combinação de leis. A sua professora aqui é membro do Ministério Público e defende a possibilidade de combinação de leis. Entendeu? Então, isso não é porque é uma matéria, porque está autores que focam na defensoria. Existem autores que são autores que integram o Ministério Público e pensam de forma diferente, sabe, meu amor? Tá bom? Muito bem. Agora vamos lá. Agora a questão de número... Não, conveniência não pode de acordo com a conveniência, entendeu, meu coração? Não pode ser de acordo com a conveniência. Alguém perguntou por que eu sou favorável à combinação? Porque eu acho que todas as vezes que uma lei vem e manda que se aplique algo que é melhor, eu não posso deixar de aplicar essa norma de forma retroativa. E, por outro lado, naquilo que for pior da lei que vem, eu não posso aplicar aquilo que veio antes, entendeu? Então, por isso, eu não vejo nenhum problema nessa combinação. Tá bom, meu coração? Mas o que eu penso também não importa. Eu já disse para vocês que a jurisprudência dos tribunais está consolidada em sentido oposto, que não pode haver a combinação de leis, tá bom, meu amor? Vamos lá. Agora, a questão da competência para aplicar a lei que mais beneficia. Quem é o competente para aplicar a lei que mais beneficia? Cuidado, antes do trânsito em julgado, é o juiz ou o tribunal que estiver analisando a matéria. Depois do trânsito em julgado, é o juiz das execuções penais. Nos termos da súmula 611 do STF e do artigo 66, inciso 1,
da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210. Cuidado, olha o que eu quero dizer para vocês, como professora de concurseiro. Cuidado com essa afirmativa. É o juiz da execução. É o juiz da execução se houver trânsito em julgado da sentença condenatória. Quando se fala de uma sentença condenatória já transitada em julgado, porque antes do trânsito em julgado, caberá ao juiz ou ao tribunal que estiver analisando aquela matéria. Entenderam, meus pretos? E eu ainda quero dizer mais uma coisinha para vocês, pra gente terminar a live. Uma coisinha pra gente terminar a live. Tá bom? É o seguinte, pretinhos. O Rogério Greco, por exemplo, cita no livro dele uma coisa que eu acho mega interessante. Ele diz que, às vezes, a aplicação da lei que beneficia, num caso já transitado em julgado, demanda reanálise do conjunto probatório. E que quando demanda reanálise do conjunto probatório, acho que foi gol do Flamengo, quando demanda reanálise do conjunto probatório, que isso não poderia ser aplicado pelo juiz de execução. Por quê? Porque se fosse aplicado pelo juiz da execução, o juiz da execução seria transformado num super juiz. Entendeu? Aqui em casa é um mal barato, vocês não tem. Aqui em casa tudo é paixão completa. Futebol é paixão completa. O trabalho é paixão completa. Aqui em casa não tem meio termo, sabe? Aqui em casa o pessoal. Ih, aqui, ó, o vizinho. Pode acreditar que o vizinho foi gol do Flamengo. Esse vizinho aqui é doente de Flamengo, Jesus. Mas vamos lá. Aqui do prédio vizinho. Então, não, Kevin não é flamenguista, não. Kevin é vascaíno doente. Eu não é Kevin, tá reclamando. Então, vamos lá. Então, queridos, ele diz que na hipótese da necessidade de reavaliação do conjunto probatório, não poderia ser o juiz de execução, porque senão o juiz de execução teria sido transformado num super juiz, que aí poderá ser aplicada através da revisão criminal. Ok, gente? Seria feita através da revisão criminal. Mas isso é um pensamento do Rogério, que eu acho perfeito. Tá bom, queridos? Então, amores do coração, vamos então parar por aqui hoje, porque eu tenho também hora, vou ter que tomar meu banho pra me arrumar, que eu tenho que sair. Tá joia? Mas eu não deixaria de fazer aqui a nossa live tal qual prometida, tá bom? Ó, quem tiver alguma dúvida, desculpe. Ai, gente, desculpe, mas tô dando... Ó, quem tiver alguma dúvida, me mande através do inbox lá do Instagram, tá? Que Nosso Senhor sempre ilumine, proteja e guarde todos vocês, que nunca deixe nenhum de vocês desprotegido, que nunca deixe de estar na vida de nenhum de vocês. Tá bom, queridos? Fiquem com o Nosso Senhor e até uma próxima live, tá? Um beijo grande no coração de vocês. Ó, qualquer dúvida, manda pro inbox, tá bom? Que eu respondo com amor. Tá joia? Fiquem com o Nosso Senhor, galera. Tchau, tchau, tchau.